Este vídeo foi trazido a você como uma forma fácil de entender o Tao Te Ching. Existem 3 tipos de doença no mundo e todas elas correm soltas. São doenças físicas como o câncer, artrite, diabetes e assim por diante. Doenças mentais como depressão, ansiedade, raiva, falta de confiança e assim por diante. E doenças espirituais como dogmatismo, indiferença, viver uma vida sem propósito e ser ignorante da própria divindade. Todas essas formas de doença são questões importantes no mundo de hoje, mas não precisa ser assim que a história termina. Recentemente, nos deparamos com um livro chamado Afirmações de Cura Científica por Paramahansa Yogananda, e ficamos surpresos com o que encontramos, uma explicação sólida da causa raiz da doença e como curar qualquer doença. Hoje estaremos compartilhando os ensinamentos essenciais que Yogananda apresentou e que isso possa nos guiar em nossa cura coletiva. Devemos começar entendendo a importância de abordar todos os 3 tipos de doença. Cada forma de doença causa sofrimento corporal, mental ou espiritual em uma pessoa e para combater a doença, o remédio apropriado deve ser aplicado. No mundo de hoje, a maior parte do foco da saúde está nas doenças físicas, embora desde a pandemia de Covid, o assunto das doenças mentais tenha ganhado destaque como um grande assunto na conversa coletiva. A humanidade está começando a perceber o efeito que os problemas mentais têm sobre nós. Medo, desespero, luto, preocupação, raiva violenta e falta de autocontrole são avassaladores. E o sofrimento espiritual por não estar conectado com a própria alma é ainda maior. Para entender melhor as doenças, devemos pensar na realidade como realmente funciona. De dentro para fora do que normalmente pensamos, a matéria é informada pelo invisível, e a doença física, portanto, tem sua origem na harmonia mental e espiritual. A falta de consciência sobre as leis da higiene mental e da arte da vida espiritual são responsáveis por todos os sofrimentos corporais e materiais humanos. Se a mente estiver livre das bactérias mentais da raiva, medo ou falta de consciência, então nenhuma doença ou carência material pode ocorrer. Quem quer doença no corpo, mente ou alma, e quem precisa de remédio para a cura mental ou espiritual, se estiver bem, é através da nossa ignorância ou a falta de conhecimento que quebramos as leis da harmonia pelas quais o corpo foi criado, e caímos em desarmonia da doença. Geralmente só então que normalmente procuramos métodos de cura, e assim devemos saber que a diferença entre o pensamento da matéria e o espírito consiste na taxa de vibração. E é uma diferença de grau, não de espécie. Isso é ilustrado pelo fato de que todas as vibrações são qualitativamente semelhantes à vibração da consciência, porém é tão sutil e tão poderosa que não pode ser detectada por nenhum instrumento material que criamos em nosso campo científico até agora. Por esta razão, e pelo menos por enquanto, apenas a consciência pode compreender a consciência. Os seres humanos conscientes podem detectar as vibrações conscientes de outros humanos como pessoas. E toda a natureza está constantemente imprimindo sua força vibratória em seu ambiente, que é sentida através da intuição do movimento e do pensamento. Você pode pensar na realidade como a consciência sendo uma força mais sutil, existente dentro de um revestimento de uma força vibratória mais densa chamada matéria. É o resultado da vibração mais densa e pesada da consciência. Embora seja útil desenhar assim uma camada após a outra, pode ser mais valioso vê-las completamente umas sobre as outras. Este é um desenho quase idêntico da árvore da vida cabalística, que descreve toda a criação emanando de uma unidade suprema, e na densa realidade material pelo ganho de densidade. Entendendo isso, podemos ver por que a cura realmente começa com a cura mental e espiritual, a fim de realmente curar uma doença física. Agora, alguns assistindo isso podem desaprovar essa ideia, porque como a cura do medo ou da ignorância pode resultar no desaparecimento do câncer de alguém. A doença é geralmente considerada como resultado de causas materiais externas. Quando a vitalidade é afetada nas células e tecidos dentro do corpo, a força vital se retira daquele local e, consequentemente, os problemas começam. Todos os métodos de cura hoje, da medicina à massagem, todos ajudam a estimular a célula de forma a apoiar a força vital inativa a retornar a essa parte do corpo e retomar seu antigo trabalho de reparo e manter a energia vital. Não é sensato que nenhum de nós se torne extremista, no entanto, devemos adotar quaisquer métodos de cura que sejam adequados de acordo com nossa própria convicção individual. Isso não desacredita as leis materiais essenciais da realidade, seja remédio, comida ou veneno, todos eles têm um efeito químico definido no corpo de alguém. Todas essas coisas são úteis, especialmente quando lidamos com a realidade consciente material, mas não são isentas de limitações porque são todas aplicadas de fora.
Esses recursos não podem curar uma doença completamente, mas podem persuadir a energia da força vital a retornar, aquela parte do corpo que faz parte do processo de cura. Mas se o físico for tratado, o mental e o espiritual forem deixados sem solução, a doença retornará como era, ou seja, se transformará e se manifestará em uma nova forma de sofrimento. Às vezes, no processo de cura física, surgem novos padrões mentais ou espirituais que ajudam a doença a desaparecer ou pelo menos a ser reduzida em sua próxima manifestação. É por esta razão que o melhor método de cura é indo para dentro e se conectando-se com a luz da sua alma, que é a energia da força vital. Ela retorna a cada parte do seu ser, em massagem, tratamento osteopático, quiropraxia, reiki ou yoga, sem introdução de nenhum desses elementos estranhos como a pílula ou uma injeção. Está envolvida e por esses métodos podemos remover ou aliviar a congestão nos nervos ou vértebras e permitir o fluxo livre da energia vital. Às vezes, nas comunidades de mentalidade espiritual hoje, há uma rejeição da medicina tradicional, em troca de abordagens alternativas para a cura, mas há um lugar para a medicina na sociedade, pode ser muito útil dependendo do que está acontecendo, e de uma ajuda na jornada de saúde. Considere que seu braço foi fraturado, não é tolice dar a Deus, a suprema unicidade, o trabalho de unir seus ossos deslocados para um médico com conhecimento tradicional, e ele é também um filho de Deus, e pode consertá-lo com o uso de sua habilidade e conhecimento das leis da criação aplicada à matéria. Agora, é claro, se você é um mestre espiritual, que pode curar instantaneamente seus ossos quebrados por seu poder mental, isso é perfeitamente admissível, mas não espere para realizar essa ação. Com tudo isso dito, há um aspecto muito crítico da cura que Yogananda explicou. Ele deve ser levado a sério. É o poder da palavra de alguém através do qual criamos nossas realidades para a doença ou saúde. Como é descrito, as palavras são sons ocasionados pelas vibrações dos pensamentos, que são as vibrações enviadas pelo ego ou pela alma. Cada palavra que sai de sua boca deve ser potente com sua genuína vibração da alma. Infelizmente, para a maioria das pessoas, suas palavras não têm vida porque são ditas sem serem impregnadas pela força da alma. Falar demais, exageros ou mentiras usadas em conexão com palavras, é como disparar balas reais de uma arma de brinquedo sem a pólvora. É por isso que as orações ou palavras de tais pessoas não produzem nenhuma mudança definitiva em suas vidas. Cada palavra que você pronuncia deve ser sincera, e cada palavra que você profere deve representar apenas a verdade, mas, se algumas de suas palavras que vêm da alma são realizadas sem força, é com palha sem o milho. Por outro lado, palavras cheias de sinceridade, convicção, fé e intuição, são como bombas de vibração altamente explosivas que se soltam, e com certeza vão explodir as pedras das dificuldades e criam as mudanças desejadas. Evite falar palavras desagradáveis mesmo que sejam verdadeiras. Palavras devem ser entoadas de acordo com as convicções internas. Sentir compreensivamente, e ter a certeza da onipresente força vibratória cósmica, que vai prestar-lhe ajuda nas suas dificuldades. Acredita, e naturalmente tem a certeza de sentir a presença força vibratória cósmica e ajudá-lo em sua dificuldade. Também é importante perceber, por exemplo, que plantar uma semente, uma vez que suas palavras são ditas, alimente-as, mas não se debruce sobre elas. Você não pode plantar uma semente de oração vibratória no campo da consciência cósmica e então, a cada minuto para ver se está germinada. Isso irá anular os efeitos de suas palavras e assim você percebe que devemos ter cuidado com as nossas palavras, pois é a ponte entre os mundos superiores e o físico. Nós existimos em ambos os mundos. Não sejamos extremistas que se apegam exclusivamente à medicina tradicional ou à cura energética. Não traçarmos uma linha de divisão entre espírito e matéria. Os níveis de leveza interior não pode ser feito por crença fanática. O corpo pode ser entendido como uma vibração materializada por uma combinação de sólidos, líquidos e gases. Abaixo da carne está a vibração, a energia da força vital e abaixo dela está a vibração da sutil consciência humana, que na grande maioria de todos, permanece isolada por ignorância da consciência cósmica. Dentro da consciência cósmica não há mudança ou morte, enquanto a consciência humana está sujeita a mudanças e limitações. O caminho espiritual é desviar gradualmente nossa atenção dos apegos mais densos à realidade material, e sentir as vibrações mais estáveis da energia vital, e da consciência que nunca muda. Dessa maneira, a cura mental e espiritual é superior na cura de doenças, porque a imaginação e fé são diferentes fases da consciência que dirigem e agem de dentro. E estes são os poderes motores que estimulam e direcionam a energia da força vital para realizar qualquer tarefa. Há um bom exemplo disso, no filme O Segredo, quando uma mulher chamada Katie Goldman teve câncer, e após o diagnóstico ela decidiu passar todo o seu tempo focada em sua cura através do riso e do descanso. Em seu coração, e em sua fé, ela acreditava plenamente que já estava curada, e orava a Deus todos os dias agradecendo pela cura. Depois de 3 meses o tumor sumiu. Podemos ver, portanto, que tanto os métodos físicos, mentais,
quanto espirituais de cura são úteis na cura, na medida em que podem influenciar e despertar a energia vital e trazê-la de volta ao corpo. É a energia vital que cura e qualquer método que exerce o maior poder sobre a energia vital, esse é o método superior. Naturalmente, se a coisa mais elevada na criação é o que poderíamos chamar de consciência cósmica da unidade suprema ou Deus, então o poder da consciência cósmica é o maior poder sobre a mente e o corpo, portanto, é sábio buscar sua ajuda apenas. É isso que significa o bíblico mandamento: não terás nenhum Deus diante de mim, o que significa buscar primeiro a unidade da consciência de Deus e ouvir sua orientação e segui-la em sua cura. Isso não significa tornar-se passivo ou minimizar o poder de sua mente ou corpo, mas usar o poder da mente e do corpo para criar conexão com sua divindade, para que sua luz possa brilhar através da mente e ser refletida no corpo. Hoje quase todos nós estamos em algum nível de sofrimento extremo ou leve, devido à quebra das leis espirituais, mentais, físicas ou da vida, e muitos mais continuarão a quebrar essas leis. Portanto, é importante e necessário considerar o relativo valor dos diferentes métodos de cura de doenças, e difundir esta consciência amplamente. O conhecimento interior da unidade inseparável de matéria e espírito resolverá todos os problemas de doença, e quanto mais cedo entendermos isso, mais cedo o mundo será saudável. Quando nos interiorizamos para reconciliar as raízes de nossa doença, muitas vezes encontramos um complicado labirinto de pensamentos. Por exemplo, na desconexão de nossa alma, podemos tentar preencher esse vazio com prazeres terrenos, mas ao fazê-lo podemos nos tornar viciados, sem nunca encontrar satisfação. Somente quando atingimos o fundo com frequência, é que decidimos escalar, mas ainda na escalada, como saberemos que estamos indo no caminho certo? Muitos passaram anos tentando sair do buraco apenas para perceber, no final de sua jornada, que estavam viajando na direção errada. É com esse propósito que criamos um novo recurso para ajudá-lo a encontrar seu caminho, o Tao Te Ching, o caminho virtual. O Tao é uma obra clássica de arte literária que transmite sabedoria antiga que a humanidade valorizou por milhares de anos. Muitos estudaram esses escritos e utilizaram seus ensinamentos em seu caminho para a autorrealização e a transcendência. Baseando-nos em suas palavras, podemos obter uma compreensão mais profunda do mundo em que vivemos, e da natureza da realidade da qual fazemos parte. Este livro convida a uma nova compreensão desses ensinamentos antigos, baseando-se nas escrituras sagradas da ciência quântica moderna, e até mesmo na realidade virtual para explicar a sabedoria taoísta, de Tao Te Ching, uma maneira totalmente nova. Unindo os preceitos espirituais e as revelações científicas, podemos conhecer mais plenamente a descida, e viver nossas vidas virtuosamente.